Hello! Vem, Jorge, participar da live. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ó quem tá aqui na live, ó. Mas ele não vai querer ficar aqui, aposto. Olha quem tá aqui na live. Ele é o garoto propaganda dessa live. Porque se tem uma coisa que o Jorge faz bem é dormir. Fernanda, me fala se tá me ouvindo bem. Me vendo bem. Nossa, agora o Jorge, ó. Show de pelo aqui. Vamos lá. Thaís Vilela. Aqui, nossa, que honra. Aí assim a gente encontra, né, Tchuquinha? Então, vamos falar de sono hoje. Falar pra vocês um pouquinho da importância do sono em um processo de emagrecimento saudável. O quanto às vezes a gente não dá importância para a questão do sono, até negligencia ou acha que isso não tem a menor importância e passa batido, né? Então, muitas vezes que a pessoa... Hoje mesmo eu respondi uma dúvida, né? No inbox, e aí a pessoa falava assim, é que eu caí no efeito platô e tal. E aí eu falei, eu tenho certeza que você não estava no efeito platô. Sabe por quê? Uma pessoa quando está no processo de emagrecimento, ela fala, estou no efeito platô, parei de emagrecer. Pouquíssimas pessoas olham para o sono. Como é que está a saúde do meu sono? Não olha. Então, faz parte de um processo de emagrecimento, um dos pilares mais importantes é a saúde do sono, tá? Fala se vocês estão me ouvindo bem, queria saber se vocês dormem bem e o que é dormir bem para vocês, né? Me contem aí e eu vou falando. Nossa, Felipe, Thaís apareceu na live, Felipe. Zé... Eu já ia falar Zé Panelinha, mas eu esqueci. Zé Galerinha na área. Então a gente vai falar um pouquinho da importância do sono e na questão do emagrecimento. E aí a gente ouve muito, acho que desde criança, é importante, o sono é muito importante para a saúde, você tem que dormir bem, e a gente sempre escuta, né? Todo mundo tem que dormir 8 horas. Você acha que se tem uma coisa que foi unânime, que todo mundo escutou desde criança, foi que a gente tinha que tomar 2 litros de água e que tinha que dormir 2 horas de sono. Tomar 2 litros de água e dormir 8 horas de sono. Então, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que são 2 coisas. No sono é a capacidade do nosso corpo de restaurar várias coisas. Imagina, eu gosto também de falar sempre assim, imagina que de madrugada, se você mora numa cidade grande, o caminhão que coleta o lixo vai passar. Né? Ele passa não só de dia, ele passa de madrugada também. Então, naquele momento do sono, existem várias coisas acontecendo. Tipo, tem o nosso caminhãozinho do lixo passando, tirando, mandando embora o que a gente não precisa, renovando, restaurando várias funções. Né? É importante também saber que durante o sono, há vários sistemas, né? A gente tem vários sistemas, cardíaco, digestivo, respiratório, a gente tem vários sistemas. Vários sistemas, eles descansam durante o sono para que quando a gente acorde, a gente volte a funcionar normalmente, com carga total. Então o sono, ele é um restaurador, ele é um reparador pra gente, tá? É o que eu queria já abrir e falar pra vocês. Vai tomar banho me ouvindo? Que sexy! Seu afilhado tá aqui, quer dizer, tava, né? Ele é o garoto propaganda dessa live, que se tem um ser que dorme muito e que dorme bem, é gato. Inclusive, eu deixei essa pergunta, quero fazer essa pergunta pra vocês. O que é dormir bem? Se vocês acham que dormem bem, como é que é, tá? Leti tá aqui, Giselma, Drica, já tinha falado que Thaís, Fernanda, Maíra também tá aqui. Se tiver perguntas, vocês vão deixando aí e a gente vai bater nesse papo. Então, primeira coisa que eu queria dizer, né, da importância do sono para fazer essa restauração, essa reparação em vários sistemas. Eu tô com minhas colas aqui para falar para vocês, tô trabalhando bem na tecnologia, o computador tá aqui do lado, mas eu fiz aqui no papel de padaria mesmo, que eu achei melhor para fixar, né? Aí eu escrevi de novo. Drica, dorme mal, a ansiedade atrapalha. Eu queria que você me falasse também o que é dormir mal para você, tá?
Jusilene, tudo bem? Então, o primeiro ponto que eu falei, a gente sempre escutou, todo mundo tem que beber 2 litros de água e dormir 8 horas de sono por noite. E a primeira coisa que eu queria falar pra vocês, primeira não, já é a segunda, é que não. A gente não tem que dormir 8 horas de sono por noite, porque nós somos seres únicos. E aí a gente tem necessidades de sono diferentes, tá? Meu forno apitou, tô fazendo um galeto. Tava com muita vontade de comer um galeto. No meio da live, o galeto. Depois eu mostro pra vocês lá nos stories, tá? Eu vou fazer uma farofinha também hoje, uma farofa low carb hoje. Muito tempo que eu não faço farofa low carb, só faço com farinha de mandioca mesmo. Hoje eu vou fazer low carb, tá? Quando queremos dormir, tem que levar para malhar. Tipo, tem que levantar, né? Acho que você quis dizer isso. Me fala se é. Entre dormir e levantar. Pra ir malhar, né? Me fala se é levantar. Como é que faz? Qual deve optar? Depende. Você pode se organizar durante a semana e, tipo assim, quantas vezes eu vou fazer atividade física essa semana? Isso aí tem que estar organizado lá na sua gestão do tempo. Então, um dos pilares do emagrecimento é a gestão do tempo. Então, na gestão do tempo, eu sugiro sempre que sábado ou domingo você pare aí meia hora que seja e organize as suas semanas. Vai precisar ir no supermercado? Vai precisar ir no hortifruti? Vai parar para cozinhar? Que dia que vai ser? Que dia que você vai ter tempo? Vai querer sair algum dia na semana, então vai dormir mais tarde? Quantos dias você vai malhar? E aí você vai ver. E aí os imprevistos vão acontecer, porque é uma vida real que acontece. E aí você tem que ver como é que você se sente. Então, pegando o gancho que a Fernanda perguntou, você vai ver como você se sente. Porque é sempre assim, ó. Se você bebe muito, no dia seguinte de manhã você fala, cara, nunca mais eu vou beber. Não, beber mais não. À tarde você já tá animado, de novo. Entendeu? Então, se você vai de manhã, você vai falar, cara, tô com muito sono, não vou malhar, não vou malhar. Então você tem que ver se é sempre assim que acontece, porque talvez funcione melhor pra você malhar meio-dia, malhar à tarde, malhar à noite. Tem que ver qual é o melhor pra você. Tem gente que se não malhar de dia, fica péssimo. Tem gente que só malha à noite. Então você tem que ver como é que tá a sua realidade. Não é sempre assim. É porque eu tô dormindo menos. E aí você tem que começar a olhar como é que você está se sentindo, porque se você dorme menos do que a sua necessidade, pode ser grande chance, na verdade, você chegar na academia e não render, sua performance cair um pouco, porque você precisa de força, você precisa de energia e não restaurou o suficiente durante o sono. Então você tem que avaliar, como é que eu tô hoje, eu aguento? Então talvez você vai para academia, mas vai pegar mais leve, vai fazer menos séries, ou vai fazer um número menor de repetições. Agora não é sempre assim de manhã, avalie talvez a mudança do seu horário de malhar, tá? Então, a gente não precisa, não é todo mundo que precisa ter 8 horas de sono para se sentir restaurado. Como é que você sabe quantas horas de sono, né? Porque você vai pegar estudos variados sobre isso. Você vai se avaliar. Avalia, poxa, eu dormi 7 horas por noite, tô super bem. Dormi 5 horas e meia, nossa, já fiquei estranho. Dormi 8 horas, nossa, já fiquei mole demais, fiquei muito lerda. Por quê? Porque nem de mais, nem de menos. Então é você, o seu corpo demonstra. Eu mesmo, assim, hoje é um dia que de ontem pra hoje, dormi um pouco menos do que eu preciso. E aí hoje a live é de sono, né? É exatamente por isso também que eu queria falar. Eu já sinto, assim, minha cabeça, às vezes eu tenho um pouco de dor de cabeça, eu tenho mais uma pressão no peito e eu fico mais mole, eu sei, mais ou menos 11h30 para meio-dia eu pego no tranco e aí vou. Então eu demoro mais a despertar. Então você tem que ver quantas horas de sono que você dorme, que no outro dia você acorda renovada, você acorda, poxa, tô bem. Por quê? Porque tem gente que com 6h30 tá bem. E tem estudos que falam que não, no mínimo 7h30, no mínimo 7 horas. Então é você que tem que fazer essa avaliação. Cara, pra mim, 7 horas de sono é o suficiente, tá ótimo. Não, pra mim, 6h30. Não, pra mim tem que ser 8. Então você que tem que fazer essa avaliação. E você só vai fazer a avaliação se você começar a monitorar. Fui dormir tal hora, acordei tal hora. Tô bem. Fui dormir tal hora. Aí você vai achar, cara, eu fico bem com 7 horas de sono, com 6 horas de sono. E é preciso você entender que
a vida ela vai mudando, né? Então você pode estar em fases da vida que você vai precisar dormir pouco ou menos do que você gostaria. E aí você tem que pensar como é que você pode fazer, tá? E aí para mudar as atividades talvez que você faça no seu dia, então de manhã eu não vou colocar atividades que exijam muito de mim, vou colocar mais um pouquinho para a hora do almoço. Você vai mexendo com isso, porque não é uma coisa fixa. Charles na área, ó, Fernanda falou que precisa 7 horas por noite. Ana Paula, este tema é pra você, este tema é pra você, ó. Então, a gente não precisa, todo mundo não, isso não é unânime, todo mundo tem que ter 8 horas de sono. Não, não, não. E aí, qual a importância do sono pro emagrecimento? Primeiro, a gente precisa entender que quanto menor é a qualidade do meu sono, quanto mais baixa é a qualidade do meu sono, mais fome, eu tenho maior tendência a ter mais fome durante o dia. Os estudos mostram também que pessoas em excesso de peso, sobrepeso e obesidade têm a tendência, significa que não é todo mundo, mas tem a tendência a ter um sono de menor qualidade. Então, vai vendo aí. Se o sono é restaurador e você está em excesso de peso, você já sai perdendo. Então, é aí que você tem que se preocupar mesmo em melhorar a qualidade das suas noites de sono, tá? Dri, tudo bem? E a outra coisa muito importante é que às vezes a gente fala assim, nossa, eu durmo fácil. É por isso que eu perguntei, como é que é dormir mal? Que a Drica falou, durmo mal ou durmo bem. Dormir bem não é dormir muito e bater na cama e cair, tipo pedra, sabe? Começa a avaliar se você bate na cama e cai. Assim, se você tá muito exausta e bate na cama e cai. Então, começa a observar isso. Então, primeiro, nem todo mundo precisa de 8 horas de sono. A tendência é, quanto menor é a qualidade do meu sono, mais fome eu sinto durante o dia. Se eu sinto mais fome, eu vou querer comer mais. Se eu vou querer comer mais dificuldade para emagrecer. Pessoas em excesso de peso têm a tendência a ter a qualidade do sono baixa. E dormir bem não significa dormir muito ou bater na cama e apagar. E aí, um ponto muito importante na questão do emagrecimento é a ligação do sono com a nossa saúde hormonal. Você tem sempre que pensar o seguinte, por isso que eu falei, quando a pessoa fala assim, eu tô no efeito platô, eu falo, você não tá no efeito platô. Olha, de todos os acompanhamentos que eu fiz até hoje, em grupo, no curso, individual, eu nunca peguei alguém com efeito platô. Né? Talvez daqui a alguns anos eu fale pra vocês, eu já peguei X pessoas com efeito platô. Por quê? Pra eu dizer que é platô, eu já tenho que ter feito todos os pilares do emagrecimento. Cara, todos o quê? Olhei minhas emoções, olhei minha alimentação, olhei minha saúde hormonal, olhei meu sono, olhei minha qualidade de vida, minha gestão do tempo, minhas relações, tudo. Tô fazendo tudo certinho, mesmo assim parei de emagrecer. Talvez seja platô. Então, geralmente a pessoa fala que tá platô, ela só tá olhando ali para exercício físico, para alimentação, ela nem tá olhando para o sono, tá? E aí, o sono, a qualidade do sono impacta diretamente na nossa saúde hormonal. Eu sempre gosto de tem até um outro exemplo que eu gosto de citar, mas eu quero citar esse que eu gosto mais. Imagina que nosso corpo é uma orquestra. E os hormônios, o conjunto de hormônios formam o nosso maestro. Então, quando o maestro sabe reger essa orquestra, ela toca muito afinada e é lindo de ver. Quando o maestro não sabe reger a orquestra, sai um negócio desafinado. É assim. Então, quando a nossa saúde hormonal não está em dia, está desregulada, a tendência é a gente sentir um efeito, e aí no emagrecimento o efeito é direto. Então, eu separei alguns hormônios aqui para falar brevemente para vocês o porquê o sono é tão importante para uma pessoa que quer emagrecer. E aí, o primeiro deles é o clássicozão do sono, que é a melatonina. Né? A gente fala assim, a melatonina é o hormônio do sono. A melatonina participa de várias outras funções. Mas eu vou falar só da questão do sono, que é o tema da nossa live aqui. Ei, Natália, tudo bem? Ih, Esfirra tá na área também. Então, eu vou falar da melatonina. Entenda o seguinte, a melatonina é um indutor da sonolência, né? Ela induz a sonolência. Então, tudo, gente, tá? Tudo na nossa vida. Hormônio, comida, bebida, nem de mais nem de menos. A gente precisa ter um equilíbrio, tá bom? Então, imagina que
funciona assim. A melatonina, durante o dia, ela fica no nível mais baixo. Depois do entardecer, do pôr do sol, essa melatonina ela vai aumentando na corrente sanguínea, tá? Ela é produzida ali pela nossa glândula pineal. Essa glândula, ela vai recebendo estímulos luminosos durante o dia. Então, durante o dia tem mais luz. Então, a melatonina ela funciona com a luz mais baixa, à noite. Então, durante o dia ela fica mais baixa e aí vai anoitecendo, vai diminuindo esse estímulo nessa glândula pineal e vai aumentando a melatonina para o nosso corpo. E aí, quanto mais eu tenho melatonina circulando, mais vai induzindo a minha sonolência e a gente dorme que nem um bebezinho. Só que o que acontece? Antigamente, era muito marcado dia e noite. Dia era luz do dia, a gente sabia, de repente a gente acompanhava a evolução, a gente que eu digo, nossos antepassados lá, né, bisavô, a gente sabia marcadinho, de manhã, à tarde, à noite. E aí à noite a gente já passou por fases que a luz vinha da fogueira, e aí a gente começou a ter luz e luz elétrica, e agora a gente tem luz o tempo inteiro. Esse tá aí o problema. O que acontece é que o cérebro precisa receber um sinal. É dia, luz do dia, vai caindo entardecer, vai escurecendo. Era para escurecer mais a cidade, a nossa casa, a luz vai ficando baixa, o cérebro vai receber essa mensagem, a gente começa a produzir melatonina. E agora, como é que faz? A gente está o tempo inteiro estimulado por luzes. Luz do celular, luz do ring light, luz da tela do computador, luz da televisão, luz. Qual é a mensagem que chega para o cérebro? Continua dia. Se continua dia, a produção de melatonina fica baixa. Se fica baixa, eu não tenho a indução da sonolência como deveria ser. E aí as pessoas começam a desenvolver uma dificuldade para dormir. Olha isso, olha isso. E aí eu vou dar algumas dicas no final da live para melhorar isso, né? Porque, óbvio, não vamos voltar para a era das cavernas, né? A gente vai andar para frente. Só que a gente também não pode pegar essa tecnologia que ela veio para nos ajudar e fazer com que ela nos atrapalhe. Imagina, a gente fica... Imagina você aí, se você usa muito o celular e principalmente à noite, né? Não só celular. Entenda celular, tela de TV, luminária, tablet, smartphone, qualquer coisa, computador que tenha luz. Por quê? Porque a luz, ela está indicando para o cérebro que é dia. Se é dia, eu não vou produzir melatonina. Por quê? Porque dia não se dorme no dia, né? Se dorme à noite. Então, só que agora a gente não acompanha mais a nossa vida, né, com os ciclos da natureza. Gosto de dormir com uma luz acesa. Ah lá. Então, o que você está dizendo para o seu cérebro, Fernanda? Que é dia. Porque se a luz está acesa, é dia. Se é dia, a produção de melatonina vai ser pequena. Se a melatonina serve para induzir a sonolência, a sua sonolência não vai ser induzida, não vai ser estimulada. E aí você vai ficar, acordadona. E se você fica acordadona, você não dorme o suficiente, acorda sem energia, acorda sem restauração e vai prejudicar os outros hormônios que eu vou falar agora que impactam diretamente no seu emagrecimento. Jorge, você não vai vir para a live? Não? O Jorge é o garoto propaganda da live que não quer vir. Muito bem, Fernanda. Desligar e desligar tudo. Eu vou falar isso no final. Então, primeiro hormônio, melatonina, tá? Segundo hormônio, insulina. Olha, eu vou fazer live aqui só sobre insulina, tá? Inclusive, seu Charles está convocado. Vamos falar sobre diabetes. Tá tudo no radar aqui. Insulina. Se você entender o papel da insulina no seu emagrecimento, você vira o jogo, você tá na frente de 90% das pessoas que querem emagrecer. E hoje eu vou falar só um pouquinho da questão da insulina e do sono. Então, os estudos mostram, né, que uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte, você já apresenta uma resistência à insulina. Não é o quadro patológico, não é assim, fiquei com resistência à insulina, que isso é um quadro que tem que cuidar, um quadro patológico que tem que cuidar. Não, mas uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte, você já vai estar com a resistência à insulina. O que é isso? A sua insulina, o seu corpo está resistindo a um funcionamento adequado, saudável da insulina. E aí, entenda,
A chave do emagrecimento é a gente não ativar a insulina o tempo inteiro. Se eu tenho uma resistência à insulina, ou seja, se aquela insulina que vem, ela não dá conta do recado, eu preciso de cada vez mais insulina chegando. E se eu preciso de cada vez mais insulina, no final das contas, a insulina estimula o armazenamento de gordura. Se você quer emagrecer, né, criatura, como é que faz? Então, uma noite de sono mal dormida já começa no outro dia, se apresentar uma ineficiência, aí, vamos chamar assim, no funcionamento da insulina. Tem estudos, né, com trabalhadores noturnos, que eles apresentam problemas com a glicose, problemas com a insulina, porque a gente sabe que o sono noturno, né, por exemplo, eu trabalho de dia, durmo à noite, mas tem gente que trabalha à noite e dorme de dia. É diferente. Obviamente que você pode criar todo um ambiente para simular uma noite, mas é diferente, tá? Andréa na área, tudo bem? Tudo bem? Então, ó, melatonina, insulina. Tinha mais um aqui que eu queria falar pra vocês. Peraí, que tem. Ah, sim. Vou falar sobre 2 hormônios agora. Eu tô olhando aqui pra baixo, gente, minha cola, tá? GH e cortisol. GH é conhecido como hormônio do crescimento, tá? Então, o GH participa de várias e várias funções. Mas existem 3 funções primordiais para quem quer emagrecer que o GH ele participa, né? Do crescimento, todo o crescimento dos nossos tecidos, o GH participa. Ele participa da queima de gordura e da produção de massa magra. Imagina aqui, um corpo que tem mais massa magra, mais tecido muscular ativo, é um corpo que gasta mais energia. Por quê? Entre o tecido gorduroso e o tecido muscular precisa de mais energia para trabalhar. Significa que se eu tenho mais músculo no meu corpo, eu pego mais energia, eu gasto mais caloria, vamos chamar assim no final, para ficar bem fácil, né? Então, quanto mais músculo eu tenho no meu corpo, mais energia eu vou gastar para esse músculo trabalhar. Quanto mais gordura, menos energia. Então, o GH... Então, se eu tenho noite de sono que não é de qualidade, que não é saudável, interfere diretamente na produção do hormônio, né, do hormônio de crescimento, o GH que participa dessa construção da massa magra e da queima de gordura. E o outro hormônio é o cortisol. Exatamente, Charles falou, a insulina é a virada de chave. Saber os níveis de insulina é mais importante do que os níveis de glicose. Né? Porque se você conhece o papel da insulina, você virou a chave do seu emagrecimento. Não é o único, mas eu diria que é o diferencial sobre o hormônio na questão do emagrecimento. O cortisol, se o GH é conhecido, se a melatonina é conhecida como hormônio do sono, o GH como hormônio do crescimento, o cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Isso pode levar a gente a pensar que é ruim o cortisol. Não, gente, a gente precisa... Todos esses hormônios que eu falei, eles participam de diversas funções do nosso corpo. E eu tô falando aqui só da parte que tá ligada ao sono. Então, o cortisol, a gente precisa de cortisol. Sem cortisol, a gente tem que viver. Pensa que assim, ó, em toda situação de estresse pode ser seu pneu furou, seu filho que ligaram chorando que seu filho... Ligaram que seu filho tá chorando na escola. Pode ser uma separação, pode ser uma morte. Um estresse. Tá? Quando eu estou em estresse, eu preciso o quê? Agir. Para eu agir, para eu me mexer, para eu tomar uma atitude, eu preciso de energia circulando. E um dos papéis do cortisol é injetar glicose, porque glicose é energia, é aquela energia rápida. Se eu preciso de uma energia rápida, é a glicose. Então, o cortisol ele é um dos responsáveis para pegar essa glicose e levar ali para a célula. Isso é bom para a gente. Tanto é que se você começa a reparar, quando você fizer um exame de sangue e a médica solicitar, algum outro profissional solicitar cortisol, vai ter um horário para você coletar, né? Geralmente até 9 horas, 10 horas da manhã tem lá o horário. Por quê? Porque o nosso cortisol tem que ser coletado de manhã, porque o que se espera no nosso corpo é que a gente chegue no nível ali de cortisol ideal, saudável de manhã. Olha como o corpo é tão inteligente. À noite eu tô dormindo, eu tô em jejum. Pro meu corpo tá faltando comida, ele já entra em alerta. Então meu corpo ele já fica em alerta. Se precisar da caça, era assim que funcionava, se precisar da caça, injeta cortisol, né? Aumenta o cortisol joga glicose, eu tenho energia para caçar.
querendo ou não, temos um cérebro reptiliano, funcionamos como funcionávamos, uma parte do nosso cérebro funciona igual lá nos Homens das Cavernas, viemos desses caras, né? E dessas caras. Então a gente funciona assim. Então, de manhã, por isso que mede, né, o cortisol de manhã, porque é que o corpo está preparado, o corpo está alerta, então tem cortisol, você mede de manhã. E aí durante o outro dia ele cai, né, e fica num outro nível. Então o que que acontece? Quanto mais você tem estresse, situação de estresse, entenda estresse aí, ansiedade, emoção negativa, vamos chamar assim, é um estresse. Por quê? Porque nós somos criados para viver na plenitude. Fomos criados para isso, né? Viemos de fábrica, sim. E aí no meio do caminho a gente vai entrando por caminhos tortuosos, às vezes, que nos levam a algum estresse, né? Por exemplo, o mundo está passando por uma situação de estresse com a questão do coronavírus, tá? E aí, se você não sabe a causa do seu estresse, não sabe controlar, não sabe, como é que eu vou dizer, às vezes não tem nem como resolver determinadas situações, mas tem como a gente equilibrar, tem como a gente cuidar de determinadas situações que estão causando estresse. Quanto mais estresse, mais eu preciso de cortisol e mais o cortisol vai jogar o quê? Glicose para dentro da minha célula, porque o cérebro entende, estresse, ela precisa ter energia. Se ela precisa ter energia, eu vou dar glicose para ela. Se ela vai dar glicose, quem vai chegar para tirar essa glicose da corrente sanguínea, que não pode ficar em excesso, e vai armazenar? Dona Insulina. A insulina chega e no fim das contas, uma parte dessa glicose vai ser transformada e armazenada em forma de gordura. Então olha isso. Durmo mal, tenho muito estresse, eu preciso de mais cortisol, o cortisol manda mais glicose para minha célula, a insulina trabalha e acumula isso em forma de gordura. Tá vendo? Não tá fácil para ninguém. Qual que é o bom? Você tá sabendo disso agora. E aí você pode começar, cara, porque eu tenho que controlar esses negócios, tenho que melhorar esses negócios aqui, entendeu? Marta, tudo bem? Oi, Erleide, e aí? Tudo bem? Então já falei, melatonina, insulina, GH, cortisol. E agora eu vou falar, comece a meditar. Boa, Fernanda. E a meditação, gente, não é o que a gente pensa que tem que ficar lá no monte, que tem que ficar não sei quantos minutos. Se você conseguir ficar 1 minuto, já é meditação. E meditar não é não pensar em nada, tá? Meditar, é muito difícil a gente ficar sem pensar em nada. A gente tem, nossa, segundos talvez de, tipo, zerar. Mas é só você observar os pensamentos e não brigar com eles. É uma meditação. Tem gente que medita correndo, fazendo atividade física, que para ele meditar é estar em contato com você mesmo. É meditar, tá? Porque quando a gente não sabe qual é o problema, como é que a gente vai resolver? Então, se eu não sei o que me gera estresse o tempo inteiro na vida, como é que eu vou resolver isso? Entendeu? E aí, fechando os hormônios aqui que eu trouxe para vocês, eu quero falar dos dois que tem tudo a ver com a questão do emagrecimento, que é a grelina e a leptina. Entenda o seguinte, esses dois hormônios é como se eles funcionassem assim com uma balança, sabe? Quando um tá assim, o outro vai fazendo assim. Eu tô falando de maneira bem grosseira, bem resumidona. Então o que acontece? Quando eu tenho noites de sono que não tem uma qualidade bacana, eu começo a aumentar a grelina. A grelina, o que acontece? Quando eu aumento esse hormônio grelina, o corpo tem a tendência a gastar mais energia. Quando eu gasto mais energia, aumenta a minha fome. Vai vendo aí. Noite de sono mal dormida, desregula a grelina, aumenta a grelina, corpo gasta mais energia, aumenta a minha fome. Por outro lado, essa noite de sono mal dormida diminui um outro hormônio chamado leptina. Leptina é o hormônio responsável pela nossa saciedade, que é aquela sensação de quando você está comendo, você fala assim, já deu, paro por aqui, que tô satisfeita. Não é assim, tô explodindo, tá? Isso aí não, isso aí é quando você já tá ultrapassando a plenitude. É tipo, pararia aqui, tô bem, tá? Então, eu tenho noite de sono mal dormida, aumentou a grelina, meu corpo tem a tendência a gastar mais energia, mais fome. E noite de sono mais dormida, então, grelina alta diminui a leptina. Lembra que eu falei que é uma balança? Quando diminui a leptina, diminui a minha saciedade. Significa que eu vou me sustentar cada vez, eu preciso de cada vez mais alimentos para me sustentar, para me sentir saciada. Se eu diminuo a minha saciedade, eu vou comer mais. Olha que louco.
Aumentou a grelina, eu sinto mais fome. Diminuiu a leptina, eu vou ficar com menos saciedade, mais fome. Final das contas, você vai comer mais armazenamento de gordura. Então, o sono tem ligação direta com o seu processo de emagrecimento. Não olhar para suas noites de sono é pedir para emagrecer mais ou menos. É pedir para emagrecer um pouquinho e engordar de novo. Sabe? Então, e eu acho que você merece. Eu tenho certeza que você merece não só emagrecer, mas manter seu peso. Voltar a ter saúde, para quê? Porque com saúde, você consegue aproveitar tudo de bom que a vida tem para oferecer e você consegue passar pelos desafios, pelos perrengues que a vida apresenta para todos nós. A gente tem mais energia para isso. E aí eu quero deixar algumas dicas aqui para vocês para melhorar o sono, tá? Então, se eu falei que o indutor da sonolência é a melatonina, é o hormônio melatonina, e que de dia essa melatonina tá baixa e à noite ela vai aumentar, eu preciso me colocar em um ambiente favorável à noite para induzir a minha sonolência. Então, tudo que você puder diminuir de estímulo luminoso antes de dormir, melhor. Mas não é antes de dormir 10 minutos, não. Se você puder, por exemplo, eu durmo 10 horas. Se você puder lá para 6 já começar a preparar, ótimo. Como é que você prepara? Evitando levar o celular para a cama, evitando assistir TV deitada antes de dormir. Amanda, mas eu assisto TV. Então começa a assistir na sala, sabe? Começa a assistir na sala. Mariana, tudo bem, Mariana? Falou que caminhada é um remédio para minha insônia. Por quê? Porque relaxa depois. Tem a caminhada, tem toda a adrenalina lá e depois relaxa. Ótimo, tem muito... Bom você ter falado isso, Mariana. Olha o que a Mariana falou. Tem gente que dorme muito bem depois de atividade física. Tem gente que fica quicando depois de atividade física. Avalie como é pra você. Mariana já sabe como é pra ela. A mesma coisa que eu falei pra vocês é assim, quantas horas de sono eu preciso por dia? Entendeu? A mesma coisa que eu falei pra você, que eu respondi pra Fernanda será que é bom pra você fazer atividade física de manhã, à tarde ou à noite? Avalie isso. Porque tem gente que fica muito agitada depois da atividade física, né? É tanto que a gente vai pra academia, ai meu Deus, quando volta, quer mudar o mundo, né? Porque tá ali com toda a energia. Então, dicas para melhorar o sono. Diminuir todos os estímulos luminosos que você puder. Diminui a luz do seu quarto. Se puder, sabe aquelas luzes amarelas? Você pode colocar na sala, no quarto onde você fica, sabe? Começa a baixar a luz. Tem gente, pra vocês terem noção, que trabalha com alta performance, que usa óculos. Sabe óculos que tem aquela lente laranja? Tem gente que fica em casa de óculos, assim. Pessoas que precisam ter o sono muito monitorado. Então, diminuir todos os estímulos luminosos, tá? Que você puder. De tela, não levar a tela pra cama, não jogar. Você quer jogar? Joga antes. Joga lá no sofá, joga lá na cozinha. E vá se desconectando, vá se desligando. O que você pode fazer também? Diminuir a luz da tela do seu computador, do tablet, do celular. Existem aplicativos que você pode baixar no seu celular que faz todo esse trabalho, aplicativos gratuitos para isso, tá? Não levar o celular para cama, não levar o tablet para cama, de preferência não assistir televisão deitado ali na cama que você vai dormir. A Lagoff, né, Charles? A Lagoff, óculos. Observar como é a sua sensibilidade em relação ao café. Tem gente que após as 18 horas se tomar café, dorme muito mal, demora a dormir. Tem gente, eu por exemplo, eu tomei café há pouco tempo. Eu posso tomar café, graças a Deus que eu amo café. Mas uma opção para quem ama café é tomar café descafeinado à noite, tá? Ou então passar por um chazinho, mas observar muito a sua sensibilidade ao café. Às vezes você fala assim, gente, o que está acontecendo? Às vezes é o café, você pode estar tomando tarde demais, tá? Observar a sua sensibilidade, como é que é a sua digestão. Nossa, eu dormi mal hoje. Observe o que você jantou, tá? Tem gente que não digere bem carne. Eu também. Eu também não. Eu faço minha digestão boa de carne, ainda bem. Tem gente que não digere comidas mais densas, né? Por exemplo, uma proteína, não digere bem. Então, começa a observar. Quantas horas de sono eu acordo bem no outro dia? Que horas eu tomei café? Como é que foi? O que eu jantei que não ficou bom, né? Ana dando uma dica. Tô lendo, tem me ajudado. Excelente, excelente. Cara, tem gente
que começa a ler 10 minutos depois já tá tipo um neném já. Não importa, mas eu queria muito ler esse livro. Então tá, de manhã você lê pra valer, tá? Mas toda vez que eu vou ler eu fico com sono, lê em pé. Mas se é na hora de dormir, deita ali e deixa o livro te ninar, tá? À noite, chá de maracujá, chá de maçã, eu ia falar do chazinho, você pode tomar chá, né, naturais. Roberta entrou aí na área. Então, diminuir as luzes, observar a sua sensibilidade com o café, observar a sua digestão. O que mais que eu coloquei aqui? Preparar o quarto. Você pode preparar o quarto. Por exemplo, as luzes, você pode deixar a luz do seu quarto mais baixinha, uma luz, você pode comprar em qualquer material de construção, uma luz mais amarelinha, mais baixa pra você, que são luzes quentes, né? Porque, gente, olha só, luz fria, é porque eu tô com a luz aqui quente, ela é amarelinha. E essa luz, vocês estão vendo, é do ring light, ele é uma luz fria. Mas, gente, luz fria é de centro cirúrgico, é de ambulatório, é de serviço de saúde. Você reparar, é tudo branco, tudo. A nossa casa deveria ter luzes bem amarelinhas, tá? Bem amarelinhas, principalmente à noite. Deixa essa luz clara, essa luz fria, pro seu escritório, pra sala, pro momento que você precisa mesmo ficar alerta, tá? Ei, Humberto, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Tá vendo? Uma que já falou, a Erleite falou, não posso tomar café depois das 18. Observe, às vezes é um detalhe que está atrapalhando o seu sono e que está atrapalhando todo o seu processo de emagrecimento, tá? Uma coisa muito importante, se você tem TV no quarto, não deixa a TV ligada na tomada, porque aquela luzinha vermelha, incrível, mas ar-condicionado no quarto, a luzinha, então o que você pode? Pegar uma fitinha, como é que é o nome daquela fita preta? Sabe aquela fita preta? Não é contact. Aquela fita preta isolante, acho que é isolante. Você pode colocar. Por quê? Amanda, mas é o detalhe do detalhe. Talvez pra você é o detalhe que tá faltando. Lembra que eu falei? A melatonina lá, produzida pela nossa glândula pineal, essa glândula ela é estimulada pela luz, pelos estímulos luminosos. É isolante mesmo. Então, se tá passando luz, a glândula não tá na sua produção plena de melatonina. Então você não tem melatonina na sua plenitude, então você não vai ter a indução da sua sonolência também da maneira que você poderia ter, tá? Então todos os botõezinhos de ar-condicionado, de televisão, de despertador, tudo você pode tirar. Observe também que tipo de programa de TV você assiste antes de dormir. Por exemplo, eu amo assistir meus filmes, amo assistir minhas séries. Se for uma série de ação que te deixa extremamente agitado, excitado, não rola. Se você tá com um problema para dormir, não rola. E às vezes você pode achar, Amanda, isso não me afeta. Mas às vezes afeta. Já reparou que às vezes você vai lá e sonha com o filme que você estava assistindo? Então é preciso que você prepare, que é a outra dica que eu vou falar. Crie um ritual mesmo. Se você tem problema com sono, cria um ritual. Cara, eu vou começar a me desligar umas 2 horas antes. Eu vou tentar me alimentar antes. Eu não vou tomar café. Eu vou diminuir as luzes. Tem gente que lê um pouquinho. A Fernanda tá colocando uma musiquinha, tipo a meditação pode colocar sim. Se ela não te estimula, não te agita, pode colocar. Às vezes uma música com a leitura. Às vezes experimentar assim, ficar só música, ouvindo a música, sabe? Assim, 10 minutinhos com você olhando. Experimenta isso, sério. A gente acha assim, 10 minutos eu consigo. Experimente ficar olhando pro teto, colocar uma música, 10 minutos. E observa quantas vezes você vai dar vontade de pegar no celular, ou de mexer na TV, ou de mexer em outra coisa. Isso não é fácil, ficar 10 minutos, às vezes assim, sabe? A gente acha que é fácil, mas não é. Por quê? Porque há anos somos estimulados o tempo inteiro pela TV, pelo celular, pelos aplicativos, pela mensagem que chega, pelo Instagram, pela notificação, o tempo inteiro, tá? Acho que falei tudo da rotina, falei do programa, as meninas falaram do chazinho também. Música relaxa muito. Tem gente que gosta de um óleo essencial, se você tiver alguém para fazer uma massagem, fica a dica, né? Então é isso, é trazer coisas que induzem o seu sono, sabe? E é muito importante. Não esqueçam do papel desses hormônios, o quanto o sono, é durante o sono que a gente faz toda essa restauração.
onde vários sistemas do nosso corpo descansam, zera o jogo para começar no dia seguinte bem. Então, quando você não dorme bem, você já acorda devendo para o seu corpo. Você já acorda devendo. A bateria não recarregou totalmente. E aí, eu queria fechar falando para vocês isso. Quando a gente acorda sem energia, de verdade, na hora que você tá lá na hora do almoço, você tá diante de uma sobremesa ou de uma fruta depois do almoço. Cara, eu já tô tão cansado hoje, já tô tão com sono. A chance de você não escolher a fruta é grande. Então, isso é uma cadeia que uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra. É completamente diferente quando você dorme bem. E aí, o que é dormir bem? É dormir na quantidade de horas necessárias para você, e você só vai descobrir isso anotando. Eu dormi tal hora, acordei, 6h30 é o suficiente para mim, 8 horas, 7 horas, você tem que monitorar. Você acorda com energia renovada, você toma decisões mais assertivas que favorecem o seu emagrecimento, entende? Controlar a respiração, excelente, respiração é vida. Experimenta, né, nesses 10 minutos, experimenta desses 10 minutos, observar a sua respiração. Só observar. A Drica que falou da ansiedade. Na hora que você se pegar ansiosa, cara, por que eu tô ansiosa? Peraí, deixa eu só respirar. Deixa eu observar minha respiração aqui. Sabe? Então aí você vai ter linhas estimulando a respiração diafragmática, que é aqui em cima, outras linhas abdominal. Faça o que for bem pra você, sabe? Começa só a observar. Só de você começar a observar. Entenda uma coisa que eu quero deixar e abrir aqui para reflexão para vocês, para fechar essa live, que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Geralmente quando a gente está muito ansiosa, ansiedade é F. O que é F? Sacanagem, Mariana. Geralmente a ansiedade, a gente chama de ansiedade, às vezes é medo, é frustração, é tristeza, é angústia, é desespero, pode ser um monte de coisa. Aí a gente falou ansiedade. Entende assim, eu vou viajar. Eu fico ansiosa. Ai, que delícia. Eu tava na live, eu vinha pra live pra vocês. Eu tô ansiosa, é uma ansiedade deliciosa. Cara, eu tô com um problema de saúde, tô ansiosa pra resolver. É uma ansiedade que não é ruim. Mas até que ponto essa ansiedade tá te atrapalhando no dia a dia? Porque se é um quadro já que tá te atrapalhando, que tá te travando, você precisa de ajuda. Tá? É tanto que a gente tem transtornos de ansiedade, mas eu não tô falando dessa ansiedade patológica, que precisa de ajuda mesmo, de uma equipe multiprofissional, de às vezes de psicólogo, psiquiatra, junto no processo de emagrecimento, sabe? Se eu pego alguém assim pra acompanhar, eu de cara falo. Porque eu não vou me meter a beça de achar que eu vou dar conta de tudo com a pessoa, não. Tem um monte de profissional nas suas áreas aí, excelentes, pra ajudar e pra te ajudar. Eu tô falando daquela ansiedade que às vezes te dá um desânimo, você fala, não sei, eu tô ansiosa, eu como chocolate, a gente não sabe o que é. A gente precisa aprender a dar nome para as coisas que a gente sente. É raiva? Pô, eu tô puta da vida. Cara, tô triste. Tô angustiada. Hoje tô com medo. Tô de saco cheio. A gente tem que aprender a dar nome para isso. E geralmente, quando a gente tá assim, é o que eu falei hoje pra uma pessoa. Drica, eu vou te responder isso agora. Quando a gente tá assim, aí acredite, cada um tem sua crença, tá? É a sua alma, seu espírito, seu eu interior, o seu você mais profundo, só te falando que você não tá fazendo o que você deveria fazer, sabe? É alguma área da sua vida, ou às vezes várias áreas. Você assim, fulano, você não veio aqui pra isso, cara. Então são as nossas angústias. É o nosso não cumprimento do nosso dever. Que a gente não veio aqui pra ficar fazendo meia boca, fazendo um mais ou menos. E eu não tô falando pra gente ser excepcional em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Só que quando a gente quer muito uma coisa e a gente acaba caindo na preguiça, no medo, na frustração, na angústia, a gente fala, tô ansiosa. É que na verdade a gente não tá fazendo o que veio pra fazer. Então é o seu espírito, sua alma, é o seu eu te avisando. Ei, você não vai fazer não o que você veio pra fazer aqui? Na sua relação? No seu trabalho? Com a sua família? Com a sua espiritualidade? Com a sua saúde? No seu emagrecimento? Você vai continuar assim mesmo? É isso mesmo?
E aí a gente chama isso de ansiedade. Então, receba isso como um presente para você. Desembrulhe esse presente da ansiedade e veja o que é. Não é fácil, tá? Mas é maravilhoso e libertador quando a gente começa a desembrulhar. E geralmente quando a gente desembrulha um, vem outro. E vem outro e vem outro. Tipo aquelas bonequinhas... É russa, né? Sei lá, esqueci. Turca. Russa. É russa, né? Você vai desembrulhando, mas é maravilhoso, maravilhoso. Ó, eu acordo aproximadamente às 3 horas da manhã e depois disso acordo várias vezes até a hora de levantar para trabalhar. Aí é quando a hora de acordar eu fico exausta. Claro, você não consegue descansar plenamente. A não ser quando eu bebo e durmo direto. Claro, você está se anestesiando porque o álcool, né, faz a depressão, né? Imagina, álcool deprime, bom, você está se anestesiando ali, você está dando um mata-leão em todo mundo ali, tá? Observe como você acorda no outro dia pós-beber, como é que tá a sua energia e disposição para escolher os alimentos, para fazer o que você tem para fazer, tá bom? Ou se, tipo, você não acorda e assim, não acorda de ressaca, mas você se pega sempre comendo uma tranqueirinha na hora do almoço, quando é num dia pós-bebedeira. Olha isso. Às vezes nem é tão, não precisa ser muita bebedeira, tá? Por quê? Porque às vezes aquele corpo precisa de mais açúcar, precisa de mais gordura ruim. Observa. Olha só. Vamos lá. Lembra que eu falei aqui nessa live, eu falo sempre, que nós íamos daqueles caras lá das cavernas? Geralmente na savana, geralmente lá, entre 2 e 3 horas da manhã, é a hora crucial em que o predador ataca. Amanda, você tá viajando. Não tô, tá? Existem várias linhas. Então, emagrecimento envolve várias coisas. Quando a gente... Eu já passei por uma fase assim, de acordar 2h30, 3 horas da manhã. E aí eu sei exatamente hoje o que estava acontecendo para eu acordar. Eu estava em alerta. Quando você fica acordando sempre 3 horas da manhã... É esse cérebro reptiliano, a gente tem um cérebro reptiliano ainda não, temos uma parte que é reptiliana. Esse cérebro é aquele que, se você tiver, eu sempre dou esse exemplo, você tá andando na rua, vê um carro na sua direção, você pula na calçada. É luta e fuga, tá? É o que te faz reagir. É bom, isso é bom pra gente, a gente precisa disso. Mas quando você, a gente fica acordando 3 horas da manhã, é porque a gente está em alerta com alguma situação. Por quê? Porque lá atrás dos primeiros humanos, essa hora era a hora que o predador atacava. Então é a hora que eu tenho que ficar mais alerta, mais e mais alerta. Por quê? Porque eu não posso deixar o predador me atacar. Olha, Drica, quem tá aqui, seu afilhado, para dar tchau na live. Que ele é o garoto propaganda dessa live, mas ele não quis. Porque ele dorme muito, mas ele não quis ficar aqui. Então, não quer mesmo. Quando eu, o tempo inteiro, ficar acordando 3 horas da manhã, 2 e pouca da manhã, eu estou em alerta. O ponto é, o que está causando esse alerta? Por quê? O que está causando um desequilíbrio em você, um estresse em você, tá? Cortisol tá lá em cima, melatonina deve estar lá embaixo, glicose sendo injetada na corrente sanguínea, insulina trabalhando, acumulando gordura. Então, começa a pensar. Então, eles tinham que estar alerta naquele momento, que era a melhor hora para o predador atacar. Então, eles tinham que ficar extremamente alertas. E a gente herdou, o nosso cérebro vai se desenvolvendo ao longo dos anos, mas a gente ainda ficou com características do cérebro reptiliano, que nos servem para algumas coisas. Mas você entende que você não precisa ficar em alerta 2 horas da manhã agora, que nenhum predador vai te atacar às 2 horas, às 3 horas da manhã? Só que não tem o predador, às vezes, animal que vai te atacar. Mas tem um problema na sua vida que você precisa resolver. E esse problema tá te despertando todo dia 3 horas da manhã, tá? E a dica que eu esqueci de dar é assim, às vezes você acorda 3 horas da manhã e tenta dormir, rola de um lado pro outro e pega não sei o que. Sai da cama, vai pra cozinha, de preferência com a luz apagada ou bem baixinha. Eu vou ler. Se puder ler, lê um pouquinho, faz um chazinho, sai da cama. Não insista na cama. Faça algo que estimule o seu sono. Ana Paula falou que ela lê, Mariana falou que faz um chazinho. Fica ali e se é todo dia 3 horas da manhã, observe, cara, o que tá me fazendo acordar todo dia? Começa a anotar. Às vezes tá na cara, às vezes não tá. Aí você começa, como é que foi meu dia? Como é que foi minha semana? Você vai começar a descobrir o que tá tirando o seu sono. Tá bom? Ó,
Beijo, beijo, beijo pra vocês. Uma ótima noite de sono. E eu espero que vocês durmam muito, regulem os hormônios de vocês e que o sono não atrapalhe mais o emagrecimento de vocês, tá? Como eu esqueci de tirar uma foto para a capa dessa live, deixa eu printar a tela aqui, né? Pra eu tirar aqui. Ó o Jorge, ó. O que foi, Jorge? Vamos lá. Voltei. Deixa eu colocar aqui. Ativar. Gente, um beijo. Acho que não tinha nenhuma pergunta. Eu respondi tudo que tinha pra responder. Beijo, beijo. Vamos dormir.